como eu me preparo psicologicamente, como que eu me preparo na prática para fazer uma boa estratégia de prova. Aí que eu acho que entram dois pontos. O primeiro ponto é ter uma estratégia de resolução de prova. Eu falo muito disso. Muitos alunos vêm para mim e falam, olha, eu resolvo a prova em ordem, eu não consigo resolver em tempo. Isso já é um erro, você não pode resolver a prova em ordem, porque a prova não foi feita para ser resolvida em ordem. Essa que é a questão. A prova ela foi feita para ser resolvida em passadas. As questões difíceis e fáceis, elas não estão em ordem. Elas estão em ordem aleatória, na verdade. Então, você tem que focar, principalmente no vestibular como o Enem, que tem o TRI, que prioriza muito essa questão das questões mais fáceis, você tem que ter uma consistência nos seus acertos. E para ter uma consistência nos seus acertos, você tem que garantir que você está resolvendo as questões mais fáceis, independente das questões difíceis. Então você tem que ter um filtro. Então a estratégia de prova vai ser super importante, tanto no Enem quanto na FUVEST. Mas quando a gente pensa no Enem, tem um complicador que seria o problema da redação. Então, um dos dias ele não tem redação, mas o dia de português e ciências humanas acaba tendo esse dificultador, que é você se planejar para uma redação também. Então eu acho que o método que eu proponho das 3 passadas, que é um método que eu falo muito assim, nem dá para explicar totalmente aqui, porque ele é um método que no curso tem aí mais de 2 horas que eu fico explicando sobre os tipos de questão da FUVEST, sobre como fazer o método das 3 passadas, mas o resumo dele é, você passa pela prova 3 vezes, e cada uma das vezes você constrói a prova de uma maneira diferente. Você traz pontos distintos para a prova, garantindo dessa forma que você teve a melhor otimização possível. Então você resolveu as questões no momento certo. Quando eu falo dos 12 tipos de questão da FUVEST, por que isso é importante? Por que eu insisto tanto em falar que existem 12 tipos de questão na FUVEST? Porque esses tipos eles vão nortear a sua resolução. Cada tipo deve ser resolvido numa passada diferente. Cada tipo deve ser resolvido num momento diferente. E saber identificar esses tipos muda completamente a sua estratégia de prova. Então eu acho isso muito, muito, muito importante, você saber os tipos de questão, ter prática com isso e criar sua estratégia não na hora da prova, criar a estratégia na hora do simulado. Então você está fazendo o simulado, você já está fazendo o simulado da maneira correta. Você já está numa estratégia de estudo no simulado, entendeu? Você não resolve a prova em ordem, você faz as passagens de modo inteligente, de forma que você otimize o número de acertos. Então isso é super importante. A estratégia de prova é criada antes da prova e treinada. Imagina, digamos que você quer criar uma estratégia para um jogo de futebol. Você não vai deixar para o dia do jogo, você vai fazer muitos treinos, você vai treinar bastante essa estratégia, e quando chegar no dia do jogo você já está treinado e você pode usar essa estratégia. Então isso é muito importante. Tem que enxergar a prova dessa maneira, como uma coisa que é um desafio a ser passado, e como todo desafio a ser passado, você vai precisar ter uma estratégia para passar isso. Então esse é o primeiro ponto, que eu acho que é o ponto mais técnico. Quando a gente pensa do ponto mais psicológico, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Principalmente para quem está prestando pela primeira vez o vestibular, existe um elemento psicológico muito forte quando a gente fala em fazer o vestibular. Por quê? Porque o dia, a semana anterior do vestibular, o dia do vestibular, são momentos de muito estresse. É normal. Eu mesmo fiz o Enem, fiz a Unicamp e fiz a FUVEST, né? Então eu fiz 3 vestibulares, sendo que a Unicamp e a FUVEST teve segunda fase, então eu tive 4 dias de FUVEST, 4 dias de Unicamp e 2 dias de Enem. Então assim, eu passei por esse processo de vestibular aí nesse ano pelo menos umas 10 vezes aí. Só que eu estava tão bem preparado por causa dos simulados e psicologicamente que para mim foi meio que a mesma coisa. Eu falei, passei pelo vestibular aqui, mas é como se fosse outro simulado. E como que eu me preparei? Todos os simulados que apareciam na vida real para fazer, eu levava como se fosse a prova sério. Então, eu nunca fazia um simulado como se fosse um simulado. Eu sempre fazia o simulado exatamente igual à prova. Então, não ficava livre, não usava internet, não usava o computador, imprimia a prova, fazia sem consulta, fazia no tempo. Então, tudo isso eu seguia porque começou a me dar uma noção de que o treino é a prova é o treino. Misturar esses dois conceitos como se fosse uma coisa só. Então, assim, é exatamente como falar em público. Se você tentar falar em público sem treinar, você não vai conseguir. E se você ficar treinando em casa sozinho, também você não vai conseguir. Você precisa treinar num ambiente parecido. Você precisa treinar com uma pequena audiência, mas que seja real, que você leve aquilo a sério. Então, da mesma maneira que falar em público, para você passar no vestibular e ter um bom desempenho na prova, você tem que levar os simulados a sério. Muita gente não leva os simulados a sério.
Muita gente faz o simulado em partes. Pega, deixa eu fazer aqui só matemática. Deixa eu fazer aqui só geografia e descansar um pouco. Deixa eu dividir em 2 partes o simulado. Então, isso não é levar o simulado a sério. Talvez quando você está lá em agosto, setembro, abril, fevereiro, quando você está antes, ali no começo, você pode levar o simulado mais na tranquilidade e tudo mais. Não tem problema. Mas quando você está na reta final, se você não levar o seu simulado a sério, você não vai criar aquela casca de sentir a pressão da prova. O que acontece? Eu falo isso por experiência própria, quem já fez pode até comentar aí e falar um pouco sobre isso. É muito comum no dia da prova você se sentir, balançaram tudo, porque você se sente perdido. A prova são 90 questões, para pra pensar, são 90 questões no caso do Enem, nos 2 dias, mais a redação, e são 90 questões na FUVEST. É uma coisa muito intensa. Se você nunca passar por isso de um jeito sério, em que você não tem saída, a não ser resolver a prova e entregar, o que vai acontecer? No meio da prova pode acontecer a pior coisa possível, na minha opinião, que é você desistir da prova. Você nunca pode desistir da prova no meio da prova. E isso é mais comum do que parece. Tem muita gente que chega ali 2, 3 horas de prova, a pessoa desiste. Ela fala assim, ó, não vai dar. Quando ela fala que não vai dar, já era, não tem mais jeito. Porque a pessoa desiste, ela fala assim, não vou mais resolver, eu não consigo. A mente trava de um jeito que você se perde e só espera o tempo passar. Então, a ideia é mais ou menos essa. Você não pode desistir da prova. E como que você faz isso? Você tem que ter tido experiências passadas, de simulados e tudo mais, em que você pensou em desistir e você seguiu adiante. E você viu que era possível tirar uma nota boa. Então você tem que ter uma experiência real de mundo em que você consiga performar da melhor maneira possível e ver que aquilo é possível. Você tem que se provar, você tem que falar assim, cara, eu tenho confiança baseado no que eu já fiz e não no que eu vou fazer. Então isso é muito forte. Então o fator psicológico, na minha opinião, é esse. Lógico, tem todas as outras questões de você ter apoio de pessoas, você ter um grupo, por exemplo, de amigos que você possa se abrir. Eu acho que isso é super importante. Mas no fim das contas, a melhor forma de você conseguir ter um bom desempenho no vestibular é estando no vestibular como se fosse um treino. Eu dou sempre o exemplo do Michael Phelps. O Michael Phelps foi um dos maiores nadadores da história, se não o maior. E ele falava o seguinte, ele falava que não fazia nenhuma diferença para ele a prova, porque ele fazia exatamente igual ao treino. Ele tinha uma música que ele ouvia, ele punha no fone de ouvido, ele tinha as nadadas de treino que ele fazia, que eram sempre as mesmas, ele fazia 100 metros de peito, 100 metros de costas, 100 metros de crawl, sempre a mesma coisa. E quando ele chegava na hora da Olimpíada, que imagine, se o vestibular é uma pressão grande, imagina as Olimpíadas, né? Que é literalmente bilhões de pessoas te assistindo. Quando ele chegava no momento da Olimpíada, ele falava assim, é exatamente igual, vou colocar minha música, seguir o mesmo padrão. Então ele criou uma rotina tão forte e treinou tantas vezes que para ele era só repetir, era só fazer de novo. Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas não falam muito. Eu acho que tem muito conselho mais genérico sobre essa parte, mas isso é uma coisa que realmente funciona. Eu faço isso até hoje, sempre antes de ter uma prova. Eu faço questão de ter resultados antes da prova, reais, para que eu possa, naquele momento que você está no meio da prova, e é você contra a prova, é você contra si mesmo, não tem mais ninguém para te ajudar, você lembra desses momentos e fala assim, caramba, isso é muito, muito forte, eu consigo, é possível, entendeu? Então, eu acho que é um pouco da ideia mesmo de você ter esse foco na prova como uma coisa que você sabe que vai acontecer. Isso não precisa acontecer no ano inteiro, isso é uma coisa de reta final. Isso é um conselho que eu dou específico para quando a gente está pensando na reta final. Então é muito importante.